Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículos de número 9 a 11. Assim está escrito. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, falando sobre apresentando nossas dores a Deus. O texto que li fala sobre uma mulher no tempo do Antigo Testamento, chamada Ana. Esta mulher, casada, com expectativas para a sua vida, porém, ela tinha um impedimento na sua vida que lhe trazia dores, aflições, angústias, sofrimentos, e o certo é que isto incomodava Ana. E todos os anos, Ana, juntamente com o seu marido, subiam ao templo para adorar ao Senhor. E naquela época era o desejo das mulheres que elas pudessem ter um filho, sinal da bênção de Deus, obedecer à orientação do Senhor. Mas Ana não tinha esta alegria, não tinha este recurso disponível, porque ela não podia gerar filhos. E isso a incomodava muito. E todas as vezes que ela se dirigia ao templo, ela fazia a sua oração, enquanto todos estavam ali, no momento de celebração, de festa, de alegria, de congraçamento. Ana começava a meditar naqueles momentos, quantos, acompanhado dos seus filhos, que subiam ao templo para adorar ao Senhor. Mas Ana não tinha filhos, subia ela e o seu marido. E era o desejo do coração dela que Deus lhe desse um filho. E como por nenhum outro meio este problema de Ana poderia ser resolvido àquela época, ela utilizou-se do que ela tinha ao seu alcance. E de acordo com o texto que lemos, depois que terminou a celebração, porque ela só chorava, ela não queria alimentar-se, mas foi convencida a comer e a beber, a alimentar-se naquela época, e tendo feito isto, ela então se dirige ao templo, e lá no templo, em um determinado lugar, ela se prostra diante do Senhor. E Ana, quando ela se prostra diante de Deus, ela vai abrir para ele o seu coração. E ao abrir do coração, ela vai também abrir a sua boca, porque ela vai verbalizar, através das palavras, aquilo que está no seu coração, o que está lhe machucando, lhe trazendo aflição, tribulação, angústia, tristeza, preocupação. Então, estas coisas que dominavam a vida de Ana, ela então, neste momento, ela encontra este recurso de, como estando no templo, procurar um lugar à parte para ela, e somente ela e Deus, poderem então dialogar.
era aonde ela tinha a oportunidade de abrir amplamente o seu coração e colocar diante da presença de Deus o que lhe estava afligindo. Então nós encontramos que Ana utilizou-se do recurso da oração. Oração é falar com Deus. Oração é um recurso que Deus deu aos seus filhos para, em momentos de alegria, devotar períodos de oração, de gratidão, de reconhecimento, de ações de graças, mas também em momentos de aflições e de sofrimentos, para que eles pudessem recorrer à oração e falar com Deus. E Deus estaria disposto a ouvir a oração daqueles que, com um coração contrito, um espírito quebrantado, eles se dobrassem diante do Senhor e falassem a Ele sobre os problemas que estavam afligindo a sua vida. E Ana era uma destas pessoas que, naquele tempo, teve este impedimento e isto levou-a à oração. E nós encontramos que ela foi orar a Deus e quando foi orar, ela também fez uma promessa diante de Deus. Ela prometeu que se Deus desse a ela um filho varão, não se esquecesse dela, ela então cumpriria a sua palavra. Então, vamos observar nas palavras de Ana o que foi que ela disse. Então, no versículo 10 está escrito: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. A alma amargurada, aflita, angustiada, sofrida, apertada, foi com esta alma que Ana se prostrou diante do Senhor. Mas ela ainda encontrou forças para orar, para falar diante do Senhor. E após ter orado, diz-nos aqui que chega o momento que faltam as palavras, que o coração se comove, a alma se move, o espírito se move, e ela então não teve outras palavras a continuar proferindo neste primeiro momento, a não ser chorar abundantemente, derramar as suas lágrimas diante da presença do Senhor Deus. Então está escrito que Ana chorou abundantemente. E a palavra de Deus, ela nos afirma que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Em outro texto da palavra de Deus está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E lá no Apocalipse há uma promessa: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque tudo isto serão coisas do passado. Mas no tempo de Ana, ela estava vivenciando isto: o choro, a angústia, o pranto, o lamento, a aflição, o sofrimento, era o que dominava o coração desta mulher, por uma única causa: ela queria ser mãe e não podia. Este era o pedido de Ana diante de Deus. E quando ela faz isso, ela chora abundantemente. E depois que, por um momento, para-se o choro, as lágrimas são retidas, ela então racionaliza no seu pensamento, no seu coração, e ela entende que ela precisa colocar alguma coisa diante de Deus para selar o seu pedido. E ela então diz a palavra do Senhor que ela votou um voto dizendo, ela fez um compromisso com Deus, ela fez um voto diante da presença do Senhor. Ninguém é obrigado a fazer o voto, mas uma vez tendo feito, a palavra de Deus que é melhor que cumpra. E ela então votou ao Senhor dizendo o seguinte: se benignamente atenderes para a aflição da tua serva. Ela dizendo: se o Senhor atender a aflição do meu coração e de mim te lembrares e da tua serva
te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então este foi o voto que Ana fez diante de Deus. Ela pediu um filho varão. Ela pediu um menino, um homem, que Deus lhe desse um homem. E ao responder à oração, ela disse que entregaria ao Senhor, o daria como oferta para Deus. Então, em síntese, é isto. E à medida que Ana está orando, o sacerdote Eli estava perto, próximo a um pilar do templo, e ele foi incomodado pela postura de Ana, porque ela se movimentava, os seus lábios se movimentavam, mas não saía som de voz. E ele começou a fazer atenção e não entendia nada do que Ana estava dizendo. E ele então disse: até quando estarás embriagada? Aparta do teu vinho. E ela disse, porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Ana respondeu com educação. Ana respondeu com entendimento. Ela não disse, não sabe de nada e quer me julgar. Ou podia dizer uma outra palavra, um tanto mais pesada para aquele homem. Mas ela respeitou porque ele era o sacerdote de Deus. E ela então disse, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então Eli caiu em si e entendeu que o assunto era sério, não era o que ele estava pensando. Então ele diz o seguinte, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Esta foi a palavra que ele disse. Ana creu na palavra do sacerdote. Então ela disse o seguinte, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi, o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Com aquela palavra que Deus direcionou Eli para Ana, aquela tristeza, aquele olhar triste, aquele semblante triste, já não existia mais. Por quê? Porque ela recebeu uma promessa de Deus, que dizia, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que tu lhe fizeste. Então esta é a síntese da vida de Ana. Agora, as lições que nós aprendemos quando entregamos ou apresentamos as nossas dores a Deus. Com Ana nós aprendemos que ela foi paciente. Ana estava disposta a receber a bênção de Deus. Ela tinha um objetivo. Ela precisava de uma bênção de Deus. Ela estava decidida a receber esta bênção. E ela foi buscar em quem tinha bênção para dar. As pessoas, às vezes, vão buscar a bênção nas pessoas, no parente, nas coisas, nos recursos, na medicina, em tudo que está aí, aparentemente, à disposição. Porém, Ana foi buscar a bênção que ela precisava no dono da vida, no Criador, o Senhor nosso Deus. É com Ele que está o poder. Ele é o abençoador. As bênçãos vêm de Deus para nós. E tudo que vem de Deus não tem mudança, não tem sombra de variação, não tem nenhuma contaminação, porque a bênção de Deus é certa, ela é segura. E Ana, na sua experiência com Deus, ela firmou no seu coração a disposição para receber a bênção de Deus. Então significa que Ana era paciente e era perseverante.
não se desanimou, não se preocupou com o tempo, não se preocupou com as circunstâncias adversas à sua volta, mas ela continuou com paciência e com perseverança diante do Senhor. E manteve-se no seu lugar. Ela não saiu do seu lugar. Ela permaneceu firme no seu lugar, porque tinha como certo aquilo que estava pedindo a Deus. A bênção que ela foi buscar, ela tinha plena convicção que Deus tinha era e é poderoso para conceder, segundo as palavras de Paulo em Efésios, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Então, Ana, ela se apresentou diante de Deus com o seu pedido. Ela permaneceu no lugar. Havia uma rival. Havia alguém que provocava Ana, porque Ana não tinha filhos. E isto trazia-lhe sofrimento. Mas nem por isso ela foi tirar satisfação com esta rival. Ela entendeu o seu problema e ela foi à presença de Deus, porque em Deus está a solução. Deus é aquele que resolve os nossos problemas, quando eles são impossíveis a nós e não estão dentro do nosso alcance. Então clamamos a Deus, esperamos nele, e ele move a sua mão e traz a solução e coloca diante de nós a resposta daquilo que nós estamos precisando. Então, este é o momento para nós analisarmos na vida de Ana. É não dar trela para o inimigo. O inimigo é assim mesmo. Ele é astuto, ele é sujo, ele é enganoso, ele procura confundir, ele procura perturbar. A palavra de Deus diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele é perturbado e ele quer perturbar os outros também. Mas quem sabe o Deus a quem serve, não se preocupa com as ameaças do inimigo, com as palavras ferinas e mortíferas que ele transmite para atingir as pessoas. Mas elas estão escudadas com a fé em Deus. E com esta fé, elas têm força e graça para vencer os ataques do inimigo. E Ana nos ensina isto. Ela então, ela não se importa com o que as pessoas dizem ou fazem contra a sua vida. Assim devemos ser nós. Quando temos alguma coisa que buscamos de Deus, muitos querem nos desanimar e querem colocar embaraços no nosso caminho. Mas não demos atenção a isto. Alimentemos o nosso coração com a esperança num Deus que ouve, num Deus que responde e que traz soluções. Um outro ponto é que Ana tinha consigo a certeza de que Deus, ouvindo a sua oração, Deus moveria o seu braço e traria a resposta. Esta era a certeza que ela tinha. Por isso que ela foi disposta para receber a bênção, foi paciente, perseverante, não se desesperou, manteve-se no seu lugar, falou sobre a sua dor para o Senhor Deus, não falou para o sacerdote, não falou para o estranho, não falou para o vizinho, falou para Deus. As nossas dores, elas precisam ser levadas diretamente à presença de Deus, porque é Ele que tem resposta, é Ele que tem solução. E também ela tinha a plena certeza de que Deus, ao ouvir, daria resposta à sua oração. E o que acontece? Ela derrama sua alma perante o Senhor. Ela vai falando tudo perante Deus. Ela persevera em orar. Faltam as palavras
e os lábios ficam se movendo, somente abrindo e fechando a boca. E Eli não entendeu nada daquilo, mas não era para entender, não era a ele que ela estava falando. Ela estava falando com o Senhor Deus. E ele estava entendendo aquele clamor sem palavras, com gemidos e sem palavras, e até às vezes no silêncio. Deus ouve, Deus entende, Deus responde. E ele respondeu para Ana. Quando ela saiu daquela oração, com a promessa, com a palavra segura que o sacerdote havia lhe dado, dizendo: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste, ela já saiu de posse da bênção. Já saiu ali como que vitoriosa. E era questão de dias para que acontecesse o sinal da bênção de Deus na vida de Ana. Então ela nunca parou de pedir ou de continuar orando até que fosse ouvida pelo Senhor. E quando Deus respondeu de maneira favorável a Ana, ela demonstrou-lhe de imediato a gratidão diante do Senhor. Então veja que Ana não murmurou. Ana não foi à presença de Deus para reclamar. Por que o Senhor me faz sofrer? Por que o Senhor me impediu de ser mãe? Por que o Senhor fez isto comigo? Não, Ana não disse nada disso. Ela foi falar com Deus e foi chorar aos pés do Senhor Deus e dizer a ela o desejo do seu coração. E Deus então, quando ouviu e viu o derramar daquela alma, o derramar daquelas lágrimas, o Senhor Deus então voltou os seus ouvidos ao clamor de Ana e trouxe-lhe a resposta que ela precisava. E com esta resposta, então, ela tinha feito uma promessa diante de Deus. Se o Senhor ouvir a minha oração, o Senhor atender a minha aflição, o Senhor se lembrar de mim, o Senhor não se esquecer de mim, mas o Senhor der a mim um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Não foi esta a petição, foi a resposta que ela teve de Deus. Voltaram-se para casa e dentro de poucos dias, Ana percebeu que havia concebido, que tinha sido gerado uma criança no seu ventre. E ela, com alegria, ela agradece a Deus, ela reconhece que foi Deus que fez aquilo, só Deus poderia abrir a madre de uma mulher para que ela pudesse gerar o filho que tanto desejava o seu coração. Era o filho do coração de Ana. E ela então concebe este filho, espera o tempo necessário, nasce esta criança, um menino, de acordo com o que ela tinha pedido ao Senhor, um varão, o Senhor deu este varão, e ela coloca ali o nome de Samuel. Deus ouviu, ou ouvido por Deus, atendeu aquela necessidade, aquele pedido, e ela agora com alegria nos braços, com aquela criança. Neste próximo ano ela não sobe às celebrações, porque a criança exige cuidados, e ela fica, e ela diz ao seu marido que ela vai esperar a criança desmamar-se, e quando assim acontecer, ela sobe ao templo, vai levar o menino e vai entregá-lo ao Senhor, conforme ela havia prometido. E assim aconteceu. E quando as pessoas vão perguntar a ela, ela apresenta o menino e ela diz: por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Samuel era a resposta material, física, palpável de uma resposta de oração.
Veja como Deus faz as coisas acontecerem. Agora estava ali. A sua rival, sua inimiga, não podia mais acusá-la, porque ela agora estava de posse da bênção. A bênção que Deus lhe deu calou a sua inimiga. Quando a resposta de Deus vem diante das nossas dores, aflições e angústias, o pedido que fazemos a Deus, quando a resposta chega, o inimigo se cala, porque ele disse tanto que não ia acontecer, e quando acontece, ele fica envergonhado e não tem o que dizer. E o possuidor da bênção se apresenta diante de Deus, louva-o, glorifica e agradece, porque a bênção foi dada pelo Senhor. Isso não tem preço. Isso são coisas que só Deus faz. Ninguém pode fazer. Mas Deus pode e faz e continua fazendo. Então, que lição tão importante, tão preciosa, nós encontramos através da vida e do sofrimento desta mulher que servia a Deus no seu tempo. Estamos atravessando dias difíceis, com certeza, mas nunca é tarde para olharmos o exemplo de Ana, a postura desta mulher, como ela se posicionou diante de Deus, como ela entendeu a maneira como o seu problema poderia ser resolvido. Porque se fosse a outros lugares em busca de ajuda, ela seria decepcionada, seu sofrimento seria acrescentado, a sua angústia seria maior, e ela poderia em dado momento estar sufocada de tanto sofrimento e quem sabe até mesmo perder a vida, porque o sofrimento também traz a morte. Mas ela foi num lugar que ela conhecia. Eu e você precisamos conhecer este lugar. O lugar que Ana conhecia é o lugar na presença de Deus. Ela curvou-se em terra, elevou o seu olhar, o seu coração para o céu, aonde Deus habita. E para lá ela começou a dirigir as suas palavras e declarar as suas necessidades, as suas limitações. E Deus ouviu. Quando eu e você nos posicionarmos diante do Senhor, com a nossa necessidade, com a nossa aflição, o Senhor Deus vai ouvir o nosso clamor. Ele vai estender a mão. Ele vai usar de graça, de bondade e de misericórdia. Então que possamos aprender com Ana, aprender com ela e reconhecer. E quando receber a bênção, não esquecer daquilo que nós prometemos. Quando em aflição, nós fazemos um compromisso com Deus. Alguns fazem um voto. E aquilo que fizermos, quando a bênção chegar, não esqueçamos de cumprir diante do Senhor. Porque Deus espera que sejamos fiéis naquilo que prometemos a Ele. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. É fiel àquilo que prometeu. Ele mantém firme a sua palavra. E a sua palavra é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta palavra, esta promessa, brilha na vida do crente, na vida do salvo. E ele alcança de Deus o milagre, a resposta, a solução que Deus pode trazer para cada um de nós. Então, relembrando da vida de Ana, ela foi no lugar certo. Ela foi no templo. Ela foi num lugar onde ela pudesse estar a sós com Deus. Não tinha reunião naquele templo, não tinha celebração neste momento, as celebrações já tinham terminado, cada um tinha ido para a sua casa, mas Ana continuou ali. Ana perseverou naquele lugar, porque ela tinha uma necessidade e ela precisava falar com Deus. E ela falou.
semelhança dos nossos dias, que tomei conhecimento daquele culto, daquela universidade, um culto simples, um culto normal, natural, de um meio de semana, quando foi feito ali o culto, os hinos, a pregação da palavra, e terminado o culto, as pessoas foram se retirando, foram indo embora, e um jovem voltou e continuou dentro daquele templo, orando a Deus, chorando, clamando, se confessando, diante da presença de Deus, e ficou ali tempo, e ficou ali minutos, e ficou ali horas, e depois veio um, depois veio outro, depois veio outro, e até hoje, quase já 15 dias de manifestação ininterrupta da presença de Deus naquele lugar. É assim que acontece quando alguém assume um compromisso diante de Deus e ele fica na presença de Deus até que o seu clamor seja ouvido e a resposta de Deus se manifeste. Então, este é o sinal da presença de Deus. Ana fez assim. Ela ficou. Não sabemos quanto tempo Ana ficou orando. Quanto tempo ela ficou falando com o Senhor. Porque em momentos ela orava, em outros momentos ela chorava. Em momento ela balbuciava, em outros momentos ela fazia promessas diante do Senhor. E o tempo foi passando. E quando chegou a medida exata, porque tudo tem a medida diante de Deus. Quando chegou a medida das orações, do clamor, das lágrimas, da súplica de Ana perante a presença de Deus, ela recebeu uma promessa. Então parou a oração, cessou o choro, o clamor, a angústia, a tristeza, e ela volta para a sua casa. Mas dentro do coração há um lampejo de esperança. Há uma promessa de que Deus vai conceder a petição que lhe foi feita. Que nós tenhamos essa esperança quando falarmos com Deus e o Espírito dele falar ao nosso interior, ao nosso espírito, trazendo a nós uma promessa de Deus, a certeza de uma resposta. E quando tivermos essa certeza, nos levantemos da presença do Senhor e já façamos o agradecimento, como que já tendo recebido, porque a fé age desta forma. Antes da materialização do nosso pedido, a fé se levanta em agradecimento. E quando há o agradecimento, mesmo que não estejamos vendo fisicamente aquela resposta, mas ouve uma palavra de Deus, agradeça. Exerça a fé, coloque-a em ação. E ao fazer isto, nós estamos assegurando a bênção de Deus e a sua realidade na nossa vida. E a partir deste momento, o inimigo não tem mais poder de lançar dúvida no nosso coração acerca daquilo que falamos ao Senhor no nosso momento particular com Ele. Mas aprenda isto, agradeça. Agradeça em palavras, agradeça em oração, agradeça com atitude. Isto agrada o coração de Deus, move a sua mão e a resposta desce. Então, Ana fez isto. Ela não reclamou. Ela não murmurou. Ela não disse que estava demorando. Ela não disse que estava fazendo um pedido, mas quem sabe, talvez, Deus não iria resolver. Não. Se era para orar assim, Ana nem tinha ido no templo. Ela foi na certeza de que ao pedir, Deus ouviria e atenderia. Quando eu e você formos buscar alguma coisa de Deus, nós precisamos ir com convicção, com certeza de que Deus vai ouvir a nossa oração e a mão de Deus vai se mover em trazer a solução àquelas dores que nós estamos sofrendo. Aflições, angústias, lutas, tribulações, perseguições, ameaças, intimidações, seja o que for. Deus moverá o seu braço em nosso favor
E nós então, pela fé, agradeçamos, como já tendo recebido a resposta de Deus. E depois de receber esta resposta, Ana voltou ao templo, quando o menino estava desmamado. Ela voltou ao templo. Era só alegria, era só gratidão, era só contentamento, era felicidade para ela, para o seu esposo. Ali estava nos braços de Ana o que ela tinha pedido a Deus. E por Deus atender a sua oração, ela ficou tão grata que ela teve a alegria e o prazer de gerar esta criança. Mas ela deu para Deus. Ela entregou. Ela deixou lá no santuário. O garotinho ficou lá aos cuidados de Eli e dos seus filhos no templo. Foi instruído ali, na presença de Deus, observando aqueles sacerdotes, como eles serviam a Deus. Samuel ficou ali. E todos os anos, quando Ana ia para a celebração, ela lembrava-se do seu filhinho Samuel, que ela havia entregue para Deus. Era de Deus, não era mais de Ana. Mas ela tinha o cuidado de fazer uma túnicazinha, de fazer uma vestimenta, e todos os anos, cada ano, ela levava uma vestimenta nova para Samuel e entregava para aquele garoto. Como ela sabia o tamanho de Samuel, eu não posso entender, mas certamente Deus direcionava ela. A túnicazinha do menino, Ana, é desse tamanho aqui. E ela levava este ano e entregava e o menino usava. No próximo ano, ela fazia uma outra maiorzinha e levava e entregava ao garoto. E foi assim. Sabe o que aconteceu? Deus agradou-se tanto da atitude de Ana, que abriu a madre dela. E depois ela teve outros filhos e alegrou o seu coração. Porém, Samuel, ela entregou ao Senhor. E aquele garotinho que ela levou ao templo, parece que não tinha nada, parece que não existia nada, mas Deus utilizou-se da sinceridade, do pedido, da aflição de uma mulher. Respondeu-a, deu a ela a solução, mas do fruto que Deus deu a ela deu a Deus e deixou no templo. E quando ele já estava um rapazinho, ele dormia, próximo aonde dormia o sacerdote Eli, e Eli já estava servindo a Deus por muito tempo, os seus filhos também, e chegou a oportunidade que os filhos de Eli já não estavam mais temendo a Deus, já estavam tirando do que era oferecido para Deus para si mesmo, estava desrespeitando a santidade de Deus naquele lugar, e Samuel estava vendo tudo isto. E chega um dado momento que ele está dormindo, e ele escuta uma voz, e a voz fala com ele dizendo: Samuel, Samuel. Ele escuta chamar o seu nome, não entende, não tinha essa experiência. Ele levanta-se, vai a Eli: eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste? Não te chamei, Samuel, vai te deitar. E Samuel voltou a deitar-se. Chamou segunda vez. Samuel, ele se levanta, vai a Eli: me chamaste? Não te chamei, vai te deitar. E chega a terceira vez, chama Samuel, ele se levanta e vai a Eli. E só agora Eli dá uma palavra. Eli começou a entender que aquele garoto estava sendo incomodado. Ele estava sendo despertado naquela noite. Não sabia o que era,
mandou deitar-se. Pode ser um sonâmbulo, um despertar, alguma coisa. Vai deitar-se. Mas a terceira vez acontecendo a mesma coisa, então ele diz o seguinte: vai te deitar, e quando você ouvir esta voz, você diga as seguintes palavras: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele foi se deitar, e já pela quarta vez, vem o Senhor a ele como das outras vezes e chama: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor Deus agora dá uma mensagem a Samuel, falando sobre o fim do ministério de Eli e dos seus filhos. E Deus ali convoca naquela oportunidade a Samuel. E Samuel, então, com o passar do tempo, ele se torna sacerdote, se torna juiz, se torna profeta. E que sacerdote, e que juiz, e que profeta, homem santo, prudente, irrepreensível, nenhuma das suas palavras caíram por terra, foi grandemente usado pelo Senhor. Este foi o resultado que Deus deu em resposta à oração de uma mulher que estava aflita e angustiada, e a resposta se transformou em filhos para ela e em bênçãos através de Samuel, que foi o representante de Deus por muitos anos para aquele povo. Então que eu e você aprendamos com Ana, ser determinados em pedir a bênção a Deus, permanecer no lugar, não se incomodar com as ameaças do inimigo, não murmurar diante de Deus, fazer um comprometimento com o Senhor, e quando Deus cumprir, nós fazermos a nossa parte e glorificarmos o nome do Senhor. Que esta palavra possa ficar gravada no meu e no teu coração, e que a partir de hoje não venhamos mais a continuar sofrendo com as nossas dores, com lamentos, com injúrias, com murmurações, com imprecações, com incredulidade. Não. Aprendamos com Ana. Vamos à presença de Deus. Façamo-lo conhecido das nossas dores. Oremos ao Senhor. Ele ouvirá a nossa oração, enviará a resposta, e grande será a bênção de Deus na minha e na tua vida. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.